A história do montanhismo pode ter começado no final do século XVIII, com a conquista do Mont Blanc, de quase 5.000 metros de altura, na fronteira França-Itália. Mas alguns historiadores consideram a ascensão do poeta italiano Francesco Petrarca ao Mont Ventoux, também na França, em 1336. O objeto de desejo de todos os que se aventuram nesse esporte é, sem dúvida, o Monte Everest, na cordilheira do Himalaia, entre China e Nepal. Com mais de 8.800 metros, é o mais alto da Terra. O pico foi alcançado em maio de 1953 pelo explorador neozelandês Edmund Hillary. Em 1975, a alpinista japonesa Junko Tabei é a primeira mulher a escalar o Everest. 20 anos depois, e sempre no mês de maio, o paranaense Valdemar Nikolvics se transforma no primeiro brasileiro a chegar ao pico da montanha mais alta do planeta. A primeira brasileira a conseguir o feito foi a cirurgiã plástica paulista Ana Boscarioli, em 2006. Bem-vindo ao Mais Esportes. Hoje eu recebo 3 vencedores, não é? Em comum eles têm o fato de terem alcançado 7 cumes, significa dizer que alcançaram o cume mais alto dos 7 continentes. Recebo a cirurgiã plástica Ana Boscarioli, a primeira mulher brasileira a atingir os 7 cumes mais altos do planeta e também a primeira brasileira a escalar o Everest, o topo do mundo, não é isso? Também recebo o cirurgião plástico Eduardo Kepke, é assim? Isso, é essa a pronúncia? O primeiro paulista e primeiro brasileiro a completar, e segundo brasileiro, não é isso? Primeiro paulista e segundo brasileiro a completar os 7 cumes. E também recebo o professor de educação física, você atua como professor também? Professor de educação física Carlos Santalena, que é guia das expedições e mais jovem sul-americano a completar os 7 cumes e o mais jovem brasileiro a escalar o Everest. Obrigada por terem vindo, muito obrigada. Eu queria perguntar para você, Carlos, já que você é o guia das expedições, eu sei que qualquer um poderia responder isso, mas existe alguma diferença entre, qualquer um de vocês, estou dizendo, né, que vocês são expertos no assunto, existe alguma diferença entre montanhismo e alpinismo? A gente vê pessoas se relacionando à prática como montanhismo, outras como alpinismo. Qual a diferença entre as duas? O alpinismo é só uma terminologia, né? Uma forma de se dizer. Mas o montanhismo é uma palavra que abrange hoje em português toda atividade feita em montanha. Seja escalada, seja um camping, seja uma caminhada, um trekking, como a gente fala, né? Tudo isso é a prática do montanhismo. E o alpinismo é uma outra terminologia, uma muito antiga, utilizada, né, que até hoje a gente utiliza, mas porque toda a história da escalada se deu nos Alpes, né? Então, se a gente vai para a América do Sul, aqui eles chamam de andinismo também, né? Porque é praticado nos Andes. Então, são apenas terminologias que buscam dizer praticamente a mesma coisa, mas em português a palavra montanhismo é o que a gente consegue abranger mais esportes relacionados à montanha. Todos eles, na verdade, né? Doutora Ana, você sempre praticou esportes, é isso? Desde criança. Quais esportes vieram antes do montanhismo? Eu fiz sempre, desde pequena mesmo, meu pai sempre estimulou, ele falava que o esporte ia ser muito importante na minha geração. Então, assim, natação, ginástica olímpica, eu fiz muito tempo, eu joguei voleibol pela Ponte Preta, depois na época de faculdade eu fiz as corridas de rua, maratonas, fiz um pouco de triatlon, depois aí até me direcionando já até para treinar para a montanha, corrida de aventura, mountain bike, e até hoje, eu acho que eu não consigo ficar sem um pouco de esporte. Né? E em que momento o montanhismo entrou? Depois que já tinha cansado dos outros esportes ou não? Eu gosto muito de aventura, eu gosto muito de natureza, eu gosto de estar em lugares mais selvagens e de fazer trilha e caminhada. E eu uma vez li numa revista que chama Go Outside, que estava os trekkings mais bonitos do mundo. Né? E o mais bonito, o mais interessante era o trekking até o campo base do Everest. Isso foi em 1999. E até me juntei ao Dr. Eduardo, que na época também tinha o mesmo interesse, e nós fomos com um grupo até o acampamento base do Everest. E eu até então não tinha saído muito do Brasil, não tinha muito contato com neve. Foi minha primeira vez em altitude, em alta montanha, em conhecer uma cadeia tão grande de montanha, e ficou aquela sementinha, né? Quando eu cheguei no campo base do Everest, eu olhei para a montanha e falei, mas eu quero ir mais para frente. E falaram, não, você não pode, você só tem autorização para chegar até aqui.
e falaram, sabia que não tem nenhuma mulher brasileira que escalou o Everest? Isso foi em 99. E ficou aquela sementinha que eu guardei só para mim, aquele sonho, eu nem podia falar, porque era uma ideia tão absurda, até que 7 anos depois, aí eu me dediquei cada vez mais às montanhas e 7 anos depois consegui chegar a conquistar o meu sonho, né? Já era casada naquela época? Já era, logo depois eu tive minha filha, casei, logo depois do campo base, mas no Everest sim, já era casada. E como foi convencer o marido? Porque são dias fora de casa, né? Muito tempo fora de casa. No começo as montanhas era sempre uma briga, mas de novo e tudo, até que eu fiz antes do Everest, até para treinamento, eu fui para o Nepal, escalei a 6ª mais alta do mundo, fui a primeira brasileira a fazer 8.000 metros. E foi a primeira vez que eu usei oxigênio e tudo, fiquei 40 dias fora de casa, aí meu marido falou, olha, assim não dá, isso é muito tempo fora, acho que a gente vai ter que se separar, se você quiser continuar. Aí eu pensei, falei, bom, então a gente vai ter que se separar, porque eu tô indo pro Everest. Aí ele, se conformou e falou, então acho que você tem que fazer um Ironman antes, porque daí você vai estar preparada. Daí eu, tá bom, ele pensou, ela vai desistir agora, né? E aí eu fiz um Ironman, terminei um Iron e fui pro Everest. Mas não tinha, casada. era um objetivo muito presente, né? Muito forte. Mas continua casada. Continua. E tem uma filha, né? E como é que ela vê isso? Ela já tá grande agora, né? Ela tá com 14 anos, na época que eu fiz o Everest ela tinha 6 anos. E sempre teve muito orgulho, ela conta para todo mundo, a minha mãe é a primeira, então ela se orgulha muito da mãe. E eu acho que antes ela não sabia talvez dos riscos, hoje ela entende um pouco mais, então ela se preocupa, ela pergunta se é perigoso, me pede para tomar cuidado. E eu me preocupo sempre em manter o máximo de segurança, porque eu tenho uma filha, né? Doutor Eduardo, como foi a sua entrada para as escaladas? A entrada foi, como a Ana citou, né, foi bem próxima, a gente trabalhava junto com meu pai e na época, pouco antes, teve um acidente, foi um dos piores até então, né, do Everest, que acabou virando um livro, né, que era No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. Eu li o livro e achei interessante todas aquelas passagens de aproximação do Everest e tudo. E a Ana tinha lido essa revista, acho que leu o livro também, e nós nos interessamos em tentar conhecer um pouco mais desse mundo tão distante, né? E fizemos esse acampamento. Conseguimos, acho que eram 9 pessoas no nosso grupo, né? E conseguimos chegar no acampamento base. E daí, acho que deu certo, nos adaptamos bem à montanha, marcamos uma viagem para logo depois para o Aconcagua. Só que daí a Anelisa descobriu que estava grávida, esperando a Francesca. Daí tivemos que adiar para um ano depois. Aí a Anelisa começou a fazer outras montanhas, né, e eu continuei tentando fazer devagar esses 7 cumes, a cada 2 anos fazer uma montanha ou outra. E foi dando certo, né? É um prazer. Eu acho que a montanha em si não é só o fato de escalar, a adrenalina, mas é o contato com a natureza e as amizades que você consegue formar. Porque as amizades de montanha são sinceras, assim, são verdadeiras, você convive com as pessoas por muito tempo. Ou você se dá bem com elas, ou você não se dá bem, porque as máscaras caem, né? No decorrer o Everest, por exemplo, eu fiquei praticamente 3 meses, né, escalando. Então é muito difícil um convívio diário, às vezes dividir na mesma barraca, né, com uma pessoa, sem você conhecer essa pessoa e confiar, né? Porque você tem que confiar muitas vezes a sua vida para a pessoa que está ao seu lado. Né? Então, se numa viagem para a praia a gente já perde amigos, imagine numa viagem onde você depende do outro, né? É uma coisa assim, fica ligado, né? Muito ligado mesmo. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção da história do projeto 7 Cumes, né? É que você tem os continentes, mas você considera um dos cumes a América do Sul como continente americano e o América do Norte e os 2 polos, né? Por isso que entram os 7. Então é interessante porque são tipos de viagens que você não faria regularmente, né? Conhecer esses locais. Então tem que ter um projeto, alguma coisa em mente, em foco, que no caso seria essas escaladas, para poder conhecer esses lugares que muitas vezes mesmo indo para essas regiões você não vai onde ainda existe esses lugares com pouco contato com civilização. Então você vê realmente como os povos vivem há milhares de anos, né, sem mudar. Então isso é muito interessante, é uma forma de conhecer o mundo de uma forma um pouco diferente, fazendo alguma coisa que é gostosa, né, como no caso a escalada. Por cima, né? Vale a pena o sacrifício, né? Vale. A história inteira. Vista, mas a escalada inteira, o dia a dia de uma montanha é muito gostoso, né?
Chegar no topo é um brinde, assim, é um bônus, porque a expedição inteira, desde a preparação até o dia a dia da expedição, por si só já compensa todo o esforço. Quanto tempo dura da preparação das malas até, ou melhor, da hora que eu vou fazer até a hora que chega lá em cima no cume? Quanto tempo demora? Depende, né? Eu levei, imagina, de 99, desde até conquistar o sonho de 99, foi um monte de curso de escalada em rocha, curso de escalada em gelo, várias experiências em montanha, até conseguir em 2006, 7 anos depois, chegar ao cume do Everest. Eu falo que foram 7 anos de sonho, 2 anos de treino um pouco mais intensivos, 2 meses na montanha, 70 dias fora de casa, e 15, 20 minutos no cume. É uma interrogação, uma curiosidade. Quanto tempo, a partir do momento que você chega no cume, né, é uma marca, quanto tempo fica lá em cima? Porque não tem muito o que fazer também lá, né? Ou tem, além de tirar fotografia. Mas aí você já não... É toda uma história, né, Carlos? Mas depende, acho que eu consegui, estava uma suspeita de mau tempo, e eu a gente teve que sair rápido mesmo, 15, 20, mas acho que o Carlos e o Edu tiveram uma experiência até melhor de ficar mais tempo, né? Vai depender, acho que de cada escalada, né? De cada clima, como que tá o clima, como que tá o seu tempo de deslocamento, né? Então a gente tem um horário aí mais seguro, ou seja, a gente tem que ir e voltar em 15 ou 17 horas, né? Estourando isso no máximo a 18 horas, dependendo do dia como está. Então, dentro desse período de tempo, se a gente fizer mais rápido, a gente tem mais tempo lá em cima se o clima estiver bom. Né? Mas claro que no Everest a gente não costuma abusar desse tempo lá em cima. Né? Eu também fiquei 30 minutos, não mais do que isso. Né? O Eduardo... Eu consegui ficar 30 também. Também, 30 minutos. Então, eu acho que depende muito da ocasião, né? Do clima principalmente, e da sua velocidade naquele dia. Né? E aí todos os quesitos de segurança também. Você disse que tem um horário para voltar, tipo, um horário assim, um tempo, né? Porque o pessoal que ficou lá embaixo fica avisado, se eu não voltar em tantas horas, eles tomam alguma providência? É isso? Exatamente. Não, mas mais para a gente saber a nossa velocidade de deslocamento. Ou seja, se a gente demorou 15 horas e ainda não alcançamos o cume, quer dizer que nós vamos ter que escalar mais do que isso para alcançar e poder descer mais 5, 6 horas, né? Então você tira todo o nível de segurança que você tinha durante a sua escalada, né? Que é para ser o mais eficiente possível, o mais rápida possível, utilizando do gelo na melhor condição possível, que é à noite ou de madrugada. Então a gente ataca o cume do Everest, né? Não sei que horas eles saíram, mas costuma ser à noite, né? 10 da noite, 10 e meia da noite. Para começar a escalada? Para começar a escalada. Para pegar o gelo duro, para não ter risco de avalanche, diminuir alguns riscos. Mas E também para voltar na hora mais quente do dia, porque 4 da tarde o sol abaixa e a temperatura cai 10 graus quase que imediatamente. Então as temperaturas abaixam muito e é a hora que a gente está mais cansado no fim da escalada. Então a ideia é que você chegue antes das 4, 5 da tarde, para que ainda tenha o corpo quente e não passe a esfriar novamente já sem energia, né? Acho que também tem... Além disso, a gente tem que lembrar que você faz uma logística para essa escalada. E se você não atingir nesse período, você não vai ter mais comida. No caso do Everest, você não vai ter oxigênio, você não vai ter comida, você não vai ter água para poder tomar. Então você tem que fazer todos os cálculos, porque o topo da montanha é a metade do caminho, né? O fim da escalada é a base de onde você saiu. Então se você chegar muito cansado no topo, você não vai ter energia para conseguir descer. 80% dos acidentes ocorrem na descida. Quando a pessoa acaba se desgastando demais, existe uma coisa que chama summit fever, né? Que é a febre do cume. Então está próximo, você gastou muito tempo para chegar ali e falta 1 hora para chegar, mas às vezes essa hora é a diferença entre a vida e a morte. Se você gastar essa energia e gastar esse tempo, às vezes você vai pegar mau tempo na descida, não se preparou para descer, para desescalar de noite, aí acaba sendo fatal. Então você tem que seguir um cronograma, você se programa, se não der, volta outro ano, ou tenta no mesmo ano de novo, mas você tem que seguir o cronograma para que você tenha segurança, né, e consiga ter êxito. E a volta costuma ser mais rápida, então? É mais rápida que a subida, né? Mas por quê? Porque você acabou, já foi o cume, ou não? Porque é mais rápido mesmo, você consegue se deslocar um pouco mais rápido durante a descida, ainda mais se você utilizar rapel, né? Então você não desce caminhando, você vai rapelando todo o caminho que você subiu. Então isso torna um pouco mais rápida a descida, mas como ele disse aí bem, mais perigosa, porque é um momento que você está muito mais cansado, muito mais debilitado, né? Numa situação dessa do Everest,
em ar rarefeito em extremo, você tem que controlar o quanto de oxigênio você tem ainda ou não, então você tem que acelerar ou desacelerar talvez o passo para poder chegar com segurança. Ou seja, a logística é muito minuciosa aí, como o Eduardo próprio comentou, né? Então, isso é importante. Que tipo de acidente pode se considerar mais comum nas subidas? Que as pessoas têm que estar preparadas para esse tipo de acidente. Existe? Perder alguma coisa, oxigênio, cair, não conseguir recuperar. Sim. Aí o colega tem que dividir essas coisas. Tem as doenças gretas, de montanha, né? tem gretas, avalanches. O mais comum em grandes altitudes, né, é pelo fator, pela hipóxia, pela falta de oxigênio. Por exemplo, o topo do Everest tem 30% do oxigênio que você tem aqui, né, próximo ao nível do mar. Então você corre risco de congelar, né, hipotermia, então você acaba congelando, edema pulmonar, edema cerebral, né, existem várias outras coisas, ou exaustão, ou mesmo um acidente mecânico, bateu, torceu o joelho, você não tem mais como voltar, né, porque você acaba caminhando do acampamento base até o cume e a volta são praticamente 6 dias, né, assim, andando 12 horas por dia, às vezes 24 horas por dia. Então se você se machucar, ninguém tem condições de te ajudar a descer. Você está por conta e risco, né? Assim, se machucou, você vai ter que se virar para descer também, porque helicóptero não tem sustentação, como não tem oxigênio suficiente, você não consegue fazer resgate com o helicóptero, então tem que descer a pessoa com maca, né? Ou ela vai ter que se virar. Por isso que existe um número tão grande de óbitos lá. Mas cada montanha, né, tem um problema diferente, avalanches, quedas e pedras. A gente tem confusão mental, pela falta de oxigênio, você não tem o mesmo raciocínio. Às vezes vem algumas ideias na sua mente que não são reais. É incrível, porque é como se tivesse mesmo hipóxia, sedado ou alcoolizado. Então, às vezes, você acha que está num caminho seguro e tem um precipício, você pode cair, pode ter uma queda, dormir mesmo. Tem gente que dorme, apaga na montanha. Então, a falta de oxigênio é o maior risco mesmo, né? E é um terreno inóspito, tem greta, tem parede, a gente tem que ter muita técnica, tá forte e com essa oxigenação ainda falha, né? E a climatização, como é feita? Cada um responde de uma maneira. Tem uma equipe, ela está lá preparada para subir, né? Um time está preparado para subir. Existe a possibilidade de não subir em determinada data porque alguém não conseguiu estar preparado ainda? Tem isso? Tem esse tipo de atraso? Existe, com certeza. Eu acredito que cada um tem o seu processo de aclimatação próprio, né? Então, acredito também que é uma condição fisiológica, ou seja, existem pessoas que, por mais que tenham tempo de adaptação, eu acredito que algumas não conseguem mesmo se adaptar, né? Hoje a gente vê clientes que vão com a gente, que chegam na barreira dos 4, 5 mil metros sempre e já desenvolvem edema pulmonar, cerebral, né? Não só uma vez, 2, 3, 4 vezes de tentativa sequente, né? Em anos diferentes. Então, esses exemplos mostram para mim que existem realmente pessoas que claro, uma grande minoria, né, que tem aí uma adaptação mais difícil ou quase não se adaptam, né? E a grande maioria que eu acredito que se adapta, aí em tempos diferentes, né? No caso do Everest, a gente consegue em 2 meses contemplar até as pessoas que demoram mais para se aclimatar. Essa é a ideia até de fazer uma expedição longa, né? Em outros casos, que não tem 8.850 metros, a gente consegue fazer a aclimatação em menos tempo, em 20 dias, em 15 dias, né? Mas é um processo também de adaptação fisiológica, né? Acho que eles vão até explicar melhor do que eu todo esse processo, mas é com o tempo, né? E a produção de glóbulos vermelhos do corpo, quando você consegue assimilar mais oxigênio, né? E os processos básicos hoje seria você expor o corpo a altitudes maiores e descansar em altitudes menores, né? Para ter um descanso melhor ou mais oxigenado, né? Ou até mesmo atualmente que eles dizem para você ascender 300 metros diários ou 400 metros diários, né, sem o retorno, fazendo uma progressão gradual, com o tempo. Também é possível. Então são 2 vertentes aí de tentativas ou de escaladas, né? Esse tipo de bloqueio, de despreparo, não tem condição, não tem como prever isso aqui antes de subir, antes de ir lá para a base? Um exame médico, você não tem condições de subir, você não pode já ficar por aqui e nem ir
Tem isso? Eu acho tem que como? não tem. Eu acho que tem que ser bem na prática mesmo. E às vezes tem pessoas até que de uma vez não conseguiram se aclimatar porque tinha uma infecção, que tinha algum problema de saúde associado, e numa outra vez até se aclimata. Mas é difícil. E algumas pessoas que têm, eles dizem que os talassêmicos, que são as pessoas que têm uma forma genética de anemia, nunca chegam a se aclimatar. Então, tem que testar mesmo. Eu acho que isso é bem na prática, né? Eu mesmo até testar, quando você falou, fazer alguma coisa aqui antes. Tem gente que usa câmara hiperbárica para tirar, tem umas câmaras que tiram oxigênio, para você ficar dormindo aqui sem o oxigênio para tentar. Então, pode ser tentado isso. Eu mesmo até, agora em maio que eu fui para o Alasca, eu fiz uma escalada no Peru. Antes fui para o Peru, fiquei 4 dias em Arequipa, a 4.000 metros de altura, para depois já ir um pouco mais preparada para outra montanha. Então, acho que talvez treinamento na própria altitude mesmo, né? A gente vai fazer um intervalozinho, voltamos já já.